Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui do nosso Instagram, do Apostolado Defesa Católica, Salve Maria. Estamos juntos e juntas hoje para falarmos aqui sobre história da Igreja. Que maravilha, né? Então vamos conhecer todas as quartas-feiras, ou quase todas, né? Estamos juntos aqui para conhecer um pouco a respeito da história da nossa Igreja Católica, tá certo? E hoje o tema vai ser justamente a Igreja Católica. Ela foi fundada por Constantino? Será que foi? Então a gente vai saber isso daqui a pouco, mas antes eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos dar início à nossa história da igreja com uma novidade hoje, né? Nós vamos fazer também aqui na quarta-feira pedidos de oração, certo? Os pedidos de oração, mas sem convidar e nem marcar ninguém, tá certo? Isso é o que vai acontecer. Boa noite, a Carla Cristina chegou, dá um acenozinho para ela, né? A Carla Cristina está aqui junto conosco, né? Vai ficar comigo até as 21h15 hoje, né? Com o nosso História da Igreja, aprendendo um pouco mais sobre a nossa história. Não é isso, Carla Cristina? Salve Maria, boa noite para você, também para todos os nossos amigos e amigas, né, que estão chegando, que não chegaram ainda, mas que vão chegar depois, tá certo? E vamos juntos aqui conhecer um pouco mais da história da nossa igreja. Então, como eu estava dizendo, o tema hoje é sobre a Igreja Católica. Foi fundada por Constantino. E aí, Carla Cristina, será que foi? Você acha que foi fundada por Constantino? Sim! Você acha que foi fundada por Constantino, Carla Cristina? Como é que é isso? Enquanto a Carla Cristina responde, eu quero mostrar para vocês alguns dois livros, né, que não, né? Muito bem, Carla Cristina, tá sabida. Quero mostrar para os nossos, tanto para a Carla Cristina como para os nossos amigos e amigas aqui do nosso Instagram, dois livros que tratam justamente a respeito da história da igreja. Uma boa noite para a Luci, tá chegando agora, Luciclécia, essa aqui é da terrinha, né? Dois livros que falam a respeito da história da igreja. Tá certo. O primeiro é Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Tá? Esse livro aqui eu ainda não li ele todo, certo? Mas eu recomendo. É do Thomas E. Woods Jr., tá certo? Quem puder adquirir, tá certo? As nossas amigas aí, duas pessoas que estão me vendo agora no momento, né? E o outro livro que é mais grossinho, esse é mais grosso, é do professor Felipe Aquino, História da Igreja. Aqui fala sobre a Idade Média. Tá? A Idade Média é aquele período de quase 1000 anos, né? Que muitos atribuem a Idade Média como a Idade das Trevas, mas na verdade não é nada disso, né? Ok? Eu sempre digo que a história da igreja não significa que quando defendo a história da igreja, não estou dizendo que não houve erros da parte dos membros da igreja ao longo desse período. Não é isso, né? Mas que infelizmente muita gente acaba aumentando, dizendo inverdades a respeito desse período. Tá certo? Boa noite, Luci. Palavra de Deus você recomenda? Ah, sim. Qual a palavra de Deus você recomenda? Recomendo uma passagem da Sagrada Escritura que a Luciclésia já conhece, né? Não sei se acho que eu já falei em alguns dos nossos programas aqui, né? Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tá certo, Carla Cristina? Tá bom? Muito bem. Então vamos falar, a Carla Cristina acertou. Realmente a Igreja Católica não foi fundada por Constantino. Vamos procurar entender um pouco mais sobre isso hoje, né? O imperador Constantino, também conhecido como Constantino Magno, o Grande, ou Constantino I, nasceu no ano 274 e faleceu no ano 337. Foi imperador durante 31 anos, do ano 306 a 337. Ele era filho de Constâncio, Cloro e Helena, uma cristã que se tornou Santa Helena. Casou-se com Faustina, filha de Maximiliano Hércules. No início do século IV, o cristianismo já estava espalhado por quase todo o mundo, penetrando até na classe nobre e era muito perseguido pelos imperadores, que tentavam a todo custo, com o poder das armas, destruir o poder da fé, mas graças a Deus não conseguiram. Após a morte do imperador Galério, o poder ficou dividido entre Maxênico, que se intitulou imperador, e Constantino, aclamado como imperador pelos soldados. Os dois ambicionavam pelo poder absoluto. Tal luta se encerrou no dia 28 de outubro do ano 312. Né? A Bíblia que eu recomendo a Bíblia que eu recomendo no momento é a Bíblia da editora Ave Maria, certo? Que é uma Bíblia que a própria editora Ave Maria confirma que é uma Bíblia que é a mais próxima também dos textos sagrados, né? Dos textos da própria Sagrada Escritura, tá certo? A Bíblia da Ave Maria. Tá ok, Carla Cristina? Então, estamos falando aqui sobre o Constantino, né? Constantino. Pois bem, tem até um filme, né, chamado Constantine, mas claro que esse filme não tem nada a ver, né, não tem nada a ver com o que estamos falando aqui, tá certo? Mas é um filme aí que é meio espírita, não recomendo não, tá certo? Enfim, ocorre que Constantino viu no céu uma cruz com a inscrição Ic, Hoc, signo vintis. Com este sinal vencerás. É o significado, né? Este foi um marco para a sua conversão que não se deu de uma hora para outra. Ele foi batizado somente no ano 337, ou seja, no fim da sua vida. Tá? É a sua Bíblia, né? Muito bem, o Carla Cristina. Tá certo. Tá? Apesar de se tratando da Sagrada Escritura, tem uma Bíblia que é do Padre Matos Soares da Vulgata, né? Que ela foi, vamos dizer assim, elaborada antes do Concílio Vaticano II, tá? Que dizem que é a melhor e mais ortodoxa tradução da Bíblia para o português. Só que esta Bíblia não se encontra com facilidade, a não ser na internet. Na internet pode ser que você encontre, tá? É a Bíblia do Padre Matos Soares da Vulgata, ok? No ano 313, Constantino deu a liberdade de culto aos cristãos com o chamado Edito de Milão. Assim ele disse, né? Havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. Era o Papa Milcíades, nessa época era o Papa Milcíades, que se tornou São Milcíades, que foi o 32º Papa da Igreja, né? Tendo como São Pedro I. Assim não há que se falar que Constantino é o fundador da Igreja de Cristo. Ele apenas deu liberdade aos cristãos, acabando com 2 séculos e meio de perseguição e martírio. Ok? Bom, mais um pouquinho a respeito da história do Constantino, né? Como é importante. O nome dele completo é Flávio Valério Aurélio Constantino. Olha só.
Tá vendo, cara, Cristina? Sugestão para o nome do seu futuro filho, se você tiver ainda, tá? Flávio, ou então para Luciclésia, né? Flávio Valério, Aurélio, Constantino, né? Só tira o Constantino, o resto, né? Conhecido como Constantino I, ou Constantino Grande, foi imperador do Império Romano, né? Que nem nós comentamos aqui, entre o ano 300, o ano 306 a 337 depois de Cristo, tá? Passou a história como o primeiro imperador cristão, olha só. Era filho de um oficial grego, Constâncio Cloro, que no ano 305 foi nomeado Augusto, e ao mesmo tempo que Galério, e de Helena, uma mulher que chegaria a ser santa, conforme comentamos, né? Por morte de Constâncio Cloro, no ano 306, Constantino é aclamado imperador do Ocidente pelo exército local, no meio de uma difícil situação política agravada pelas tensões com o antigo imperador, o Maximiliano, e com seu filho Maxêncio. Tá? Constantino começou por derrotar Maximiano no ano 310 e logo a seguir Maxêncio na Batalha da Ponte Milvio, no dia 28 de outubro do ano 312. Segundo a tradição, Constantino terá tido uma visão antes dessa batalha. Ele teria tido, né, uma visão antes dessa batalha. Olhando o sol, ao qual prestava culto como pagão, né, ele era pagão, viu uma cruz e ordenou que seus soldados pusessem os escudos, o monograma de Cristo, as duas primeiras letras do seu nome em grego sobrepostas. Olha só que interessante, né? Embora continuasse a praticar ritos pagãos, a partir dessa vitória passou a mostrar-se favorável aos cristãos, né? Com Licínio, imperador do Oriente, promulgou o chamado Edito de Milão, né? Favorecendo a liberdade de culto. Mais tarde, os dois imperadores confrontaram-se e no ano 324, Constantino derrotou Licínio, convertendo-se no único Augusto do Império, né? Caso mais não. Ah, mas quanta vida é esperança, ô cara Cristina. Quem sabe você não case ainda? Não diga isso. Constantino levou a cabo numerosas reformas do tipo administrativo, militar e econômico. Mas no que mais se destacou foi nas disposições político-religiosas, em primeiro lugar nas que tinham por objetivo a cristianização do Império Romano. Promoveu estruturas adequadas para conservar a unidade da Igreja como modo de preservar a unidade do Estado e legítimas a sua configuração monárquica, embora também tivesse outras motivações religiosas do tipo pessoal. Tá bom, tu não quer casar, não tem problema. Tá bom. Tomou certas medidas contra heresias e cimas, a par de várias disposições administrativas e eclesiásticas. Lutou contra o cisma causado pelos donatistas do norte da África para defender a unidade da Igreja e convocou o Concílio de Nicéia para resolver a controvérsia trinitária originada por Ário. Né? Ário ele foi, né, inclusive, um sacerdote da Igreja, né? O Ário. Né? E deixa eu ver aqui. E o que sucedeu no Concílio de Nicéia? Né? O Concílio de Nicéia foi, inclusive, o primeiro concílio da Igreja no ano 325, ainda no tempo do imperador Constantino. Né? Em 330, transferiu a capital do Império de Roma para Bizâncio, a qual chamou Constantinopla, o que implicou uma ruptura com a tradição, apesar de ser sua intenção realçar o aspecto de capital cristã. Como era normal na sua época, só foi batizado pouco antes de morrer por Eusébio de Nicomédia, bispo de tendência ariana. Olha só, né? Apesar das falhas do seu mandato e do seu caráter caprichoso e violento, não podemos negar o fato de Constantino ter dado a liberdade à Igreja e ter favorecido a sua unidade. Por outro lado, não é historicamente correto que, para o conseguir, Constantino tenha determinado, entre outras coisas,
o número de livros que a Bíblia devia ter. Olha só, né? Nesse longo processo, que só mais tarde terminou, os 4 evangelhos eram, desde há muito tempo, os únicos que a igreja reconhecia como verdadeiros. Os outros evangelhos não foram suprimidos por Constantino, pois já tinham sido proscritos como heréticos dezenas de anos atrás. Certo? Muito bem, minhas queridas irmãs e irmãos, um pouco de história, né, para a gente, nada melhor do que conhecermos um pouco a respeito da história da nossa igreja. Eu sempre digo que é importante o católico conhecer a história da sua igreja. A igreja tem mais de 2000 anos. Né? Por isso, então, é que o nosso apostolado de defesa católica criou esse programa uma vez na semana, né? Aqui justamente no Instagram, para que os nossos irmãos e irmãs tenham a oportunidade de conhecer um pouco da história da nossa igreja. Né? Assim, o nosso apostolado procura fazer a parte dele, né? Esperando que os nossos amigos, nossas irmãs, né, Carla Cristina, né, Luci, fazer também a parte e estudar um pouco, né? Na internet tem muito desses textos, né? Esse texto que eu li é mesmo um texto que eu peguei na internet e tal. Mas é importante que a gente estude, que a gente conheça, né? Por isso que eu estou lendo esse livro aqui, ó, né? Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, né? Já comecei a ler um pouquinho dele, né? E a gente vai ter oportunidade também de falar um pouco a respeito desse livro, tá bom? E esse outro livro aqui do professor Felipe Aquino, mostro mais uma vez, né? História da Igreja, tá certo? Seção dos livros apócrifos. Olha, não são dos livros apócrifos, tá certo? Tanto que, conforme eu li aqui, né? No finalzinho desse texto que eu li assim, diz assim: neste longo processo que só mais tarde terminou, os 4 evangelhos eram desde há muito tempo os únicos que a igreja reconhecia como verdadeiros. Tá certo? É porque assim, a gente sabe que existem muitas mentiras. Não fazem parte do cano bíblico, né? Se é isso que você quer falar. Não fazem parte não, tá? É porque assim, a gente sabe que ao longo desse tempo todo se espalham muitas mentiras a respeito da igreja. Né? E essa daqui é mais uma, né, que sinceramente nem eu sabia. Né? Que falam que Constantino ele tinha determinado o número de livros que a Bíblia deveria ter. Né? E na verdade não foi Constantino. Tá certo? Tá bom? Então é só para deixar claro isso. Tá ok? Muito bem. Vamos ao nosso agora momento de pedidos de oração. Né? Muito bem. Luci Clécia e a nossa querida Carla Cristina, diga aí o pedido de oração de vocês para hoje, aqui no nosso mundo católico. Olha, nossa história da igreja. Agora tem pedidos de oração também, tá certo? Bom, enquanto isso, rezemos por todas as almas que estão no purgatório, em especial dos meus pais, do meu irmão, a minha tia Maria Fernanda dos Santos, a dona Maria Belmiro Bento, né? Também a dona Maria Mendes Pereira, que é esposa do diácono aqui da Diocese, Manuel Sebastião, tá? Uma boa noite aqui pro Carlos, chegou, né? Ainda não terminou, mas chegou quase no finalzinho, né? Trabalho para o meu irmão Daliton. Não aprende o nome do seu irmão, né, Carla Cristina? É diferente. É um nome diferente. Tá? A gente reza então aí pelo trabalho aí do irmão da Carla Cristina, né? Também preciso de um trabalho também, Carla Cristina. Reza por mim. Aí. Tá certo? E a gente reza pelo Alexandre Alves, que é o tio da Carla Cristina, tá? Daliton. É Daliton, deixa eu ver aqui. Daliton, muito bem. O Daliton, né? Rezemos também pela recuperação da saúde de Dona Romana Maria de Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, tá? Rezemos pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, né? E rezemos também pela minha saúde. Amém. Tá bom, cara, Cristina? Muito obrigado. Rezemos também pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, por todos os leigos
em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, né? A nossa amiga Lucia aqui, né? E rezemos também pelo nosso apostolado de defesa católica, assim também pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. A Lucy também pede recuperação da saúde da Carla Sibeli, que eu já mencionei aqui, né? E o Iago, ambos com câncer. Olha que pena, né? Então a gente reza aí também pelo Iago, né? A gente reza aí pela recuperação. Eu vou até incluir aqui, tá? Eu vou incluir aqui Carla Sibeli e o Iago. E o Iago, ele é o que seu, o Lucy? Deixa eu anotar aqui o Iago. Pronto. Vou botar aqui mais um, tá certo? A gente reza então pela recuperação da saúde destes, tá certo? Muito bem. Eu quero dizer a vocês, antes da gente partir para as nossas orações finais, né, que amanhã não teremos o nosso amigo do Felipe, ok? Então a gente reza aqui, já coloquei o nome dele aqui, tá certo? E assim vai ficar para as próximas orações, né? Eu só faço copiar e colar, né, para os nossos próximos programas. Falando em programa, amanhã não teremos o nosso Notícias Católicas com comentários. Por quê? A minha irmã me chamou para ir, está acontecendo, vai começar amanhã, né? Aliás, a festa Nossa Senhora da Assunção em uma igreja aqui da cidade, da diocese, né? Então eu vou estar amanhã juntamente com ela, que a missa vai ter o terço às 7 horas e depois é a missa às 7h30. Então é justamente no horário do nosso Notícias Católicas com comentários, tá certo? Então por isso, amanhã eu não vou estar com vocês lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Mas se Deus assim permitir, se não houver nenhum imprevistos, né? Vamos estar juntos no nosso Notícias Católicas com comentários, que ele agora vai ser transmitido ao vivo, então vai ter mais do que nunca a participação de vocês, tá certo? Foi transmitido a primeira vez, mas aí eu tive um problema com o áudio da dona Sulema, né? Porque o áudio ficou dando eco, né? E aí o que é que acontece? Agora vai ser comigo e com eu desse lado e vocês desse lado de lá, né? Os nossos inscritos do nosso canal do YouTube vão poder na hora, né, poder fazer comentários a respeito das notícias que eu vou trazer aqui, tá certo? Então fica a Lucy, que está aqui, a Carla Cristina desde já são convidadas, né, mais do que nunca, a participar na próxima semana, não é amanhã, tá? Na próxima semana do nosso Notícias Católicas com Comentários, tá certo? Tá bom? Então é isso. Então convido agora as nossas irmãs aqui, né, os demais amigos também, a rezarmos juntos as principais orações da nossa fé na língua oficial da nossa Santa Igreja. Carla Cristina, já aprendeu latim, Carla Cristina? Não é possível que não tenha aprendido ainda. E aí, Carla Cristina, aprendeu ou não aprendeu? Tá vendo? Lucy, você tem que ensinar para essa moça, né? Anderson, aqui, ó, boa noite pro Anderson que está chegando aqui, né? Chegando no finalzinho, mas está chegando. Então vamos acenar aí pro Anderson. Aprender, cara, Cristiano, no latim, que é a coisa mais fácil do mundo. Não é possível que eu vou ter que ir até Recife para poder fazer isso. Não é possível. Mas enfim, vamos então rezar as principais orações da nossa fé, então, na língua oficial da nossa Santa Igreja. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris sui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém.
Glória Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sic tuer in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, agradeço então a participação de todos e de todas, né? Que bom, antes você gostou, aí, ó, esse daí mais um, esteja já convidado também, né, a participar aqui do nosso, me desculpe, aqui do nosso História da Igreja, toda quarta-feira aqui no canal do Instagram do nosso Apostolado de Defesa Católica, tá certo? Tá bom? É difícil não, cara, ela sempre fica dizendo, sai de um programa, vai para outro, sempre fica dizendo que tá difícil, botou na cabeça que é difícil, fica difícil mesmo, né, ô cara Cristina, tá bom? Tá certo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, se Deus assim permitir, eu volto para a gente falar mais sobre história da igreja. Que coisa boa, né? Tá certo? Então é isso, fiquem todas e todos com Deus. Salve Maria.